ele começa a falar de coisas que você gostaria de ouvir, e aí ele vai entrando naquela coisa e vai mostrando que aquele produto que ele tem é o mais adequado para você, que vai ser perfeito para você. Ele está usando psicologia, tá? Não é uma psicologia científica, é uma psicologia que as pessoas usam no senso comum, no dia a dia. Claro que a psicologia científica vai estudar o que é isso que ele está fazendo. Claro, tá? Existe, inclusive, uma área da psicologia chamada psicologia do consumidor, que vai tratar exatamente dessas questões, tá? Mas o que eu quero levantar a questão aqui para vocês é que o senso comum, ele se apropria de muitas questões que são estudadas na psicologia e acaba virando meio que aquela coisa, a carne de vaca. Então, tem gente que fala assim, aquela pessoa é histérica. A histérica é uma psicopatologia que tem características próprias, mas que quando a pessoa está falando, aquele indivíduo é histérico, não está usando esse critério científico para poder falar isso. Então, o senso comum faz muito disso. Quando nós falamos de personalidade, nós entramos também nessa questão do senso comum. Então, tem muita coisa que é do senso comum, né? E que acaba sendo incorporado, tá? O que nós vamos falar é da psicologia científica. O que nós vamos tratar é da personalidade numa perspectiva científica, tá bom? Então, assim, primeiro, você já deve ter ouvido falar, alguém falar, né? Aquela pessoa não tem personalidade. Já ouviram falar isso? Tal pessoa não tem personalidade. Aquela pessoa não. Todos têm personalidade. Primeira coisa que a gente vai considerar. Todo mundo tem personalidade. Tá bom? Você já deve ter ouvido falar também de personalidade fraca e personalidade forte. Em psicologia, isso não existe. Não existe personalidade forte, personalidade fraca, personalidade marcante. Isso não existe. Em psicologia, não discutimos isso. Tá bom? Então, vocês têm que ter essa clareza. Então, como psicólogo e como psicóloga, você já vai ter que colocar no seu linguajar essa forma de se expressar quando você vai falar de personalidade. É igual a inteligência, tá? Inteligência para psicologia é outra coisa, diferente do que o pessoal costuma falar no senso comum. Então, vocês vão ver. A questão é que o senso comum se apropria de muitas coisas da psicologia e fica usando, mas nós não podemos fazer isso. Nós somos psicólogos, somos psicólogas, temos que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Então, é isso. Então, primeira coisa, todo mundo tem uma personalidade. Na psicologia não existe essa coisa de falar, tal pessoa não tem personalidade. Tem sim. Tá bom? Não existe, aquela pessoa, ela tem uma personalidade fraca, uma personalidade forte, também não existe. Tá bom? Ok? Então, todo mundo tem personalidade. Aí vem uma outra questão. Como é que surge a personalidade? Aí é que tá, pessoal? Porque daí entra a questão das teorias. Tem algumas teorias, a psicanálise, por exemplo, que vai dizer que a personalidade do indivíduo se forma com 4 anos, 3, 4 anos, e depois não muda mais. É uma perspectiva teórica. Outras teorias vão dizer que a personalidade está em constante transformação, está mudando o tempo todo. Então, vai depender muito da abordagem teórica. Agora, de qualquer maneira, é importante que vocês tenham a seguinte clareza, tá? A personalidade, ela se forma na relação do indivíduo com a sociedade. E vocês já devem ter notado, eu falei isso para vocês na aula de história, quando eu estava discutindo a questão da subjetividade. Nós não somos seres isolados do resto da sociedade. Tudo aquilo que acontece na sociedade implica diretamente na nossa formação psíquica.
na nossa formação psicológica. Então, não dá para você prescindir do estudo da sociedade se você quiser realmente entender de maneira integral o indivíduo. Então, o indivíduo, pessoal, ele não é uma coisa que se forma independente da sociedade. Não é. É um erro isso aí. Nós somos aquilo que nos é permitido ser na sociedade. Ou seja, existe, claro, nós vamos ver isso quando nós discutimos personalidade, existem elementos que são do próprio indivíduo, mas a sociedade é muito forte, ela incita no indivíduo, ela produz no indivíduo os seus traços. Isso aí, pessoal, as teorias de personalidade, elas vão concordar, todas elas vão ter, em maior ou menor grau, a discussão a respeito da importância da sociedade na formação psíquica. Tá bom? Então, não dá para você imaginar que uma pessoa se forma de qualquer jeito, depende do... É complicado. Então, nós temos que considerar que sempre há uma força muito grande que é daquilo que nos envolve. E depende, isso, e quando eu falo isso, pessoal, estou falando que assim, depende do lugar que você vive, do momento histórico que você vive, porque, veja, a formação psíquica de uma pessoa hoje, século XXI, no Brasil, é muito diferente de uma formação psíquica de um indivíduo na Europa no século XV. Entenderam? Essa é a questão, tá? Quando a gente estuda psicologia, a gente tem que considerar isso aí. Não é igual o coração sempre funcionou no indivíduo lá do século XV, com o camarada que vive agora no século XXI, o funcionamento do coração sempre foi o mesmo, tá? A corrente sanguínea sempre... Agora, a psicologia não é assim não, tá, gente? Psicologia não é assim não. Psicologia depende do quê? De um entendimento maior. E a história nos ajuda muito nessa compreensão. Então, temos que ter esse cuidado, temos que ter, tá? Então, quando nós estudamos personalidade, nós temos que levar isso em consideração. Nós temos que levar em consideração que todo esse conjunto de elementos, esse conjunto de fatores que fazem parte da nossa sociedade, que compõem o momento histórico que nós estamos vivendo. Tudo isso vai determinar a maneira pela qual aquele indivíduo desenvolve a sua personalidade. Ok? Então, quando nós falamos como é que a personalidade se desenvolve, é assim, tá? Então, aprendemos já, vocês já vão incorporando isso aí, aprendemos primeiro, todo mundo tem personalidade, ninguém tem personalidade fraca e outro tem personalidade forte, não existe isso, tá? Tem personalidade. O forte, fraca, tem ou não tem, isso é senso comum. Personalidade marcante, psicologia não se ocupa disso, não. Nós avaliamos em termos de estrutura, em termos de funcionamento, mas não em termos de bom, mal, melhor, pior, forte, fraco. Em psicologia não tem isso. E entendemos que a maneira pela qual nós vamos compreender a formação da personalidade dependerá do arcabouço teórico que eu tenho, dependerá da epistemologia, da minha teoria que eu adoto para poder compreender aquele indivíduo e os seus dilemas, os seus problemas e os seus sofrimentos. De qualquer maneira, nós vamos entender que a sociedade, o momento histórico, são fatores determinantes para a personalidade. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui o chat, se tem alguém que quer falar alguma coisa. Não? Então tá bom. Então vamos dar continuidade. Aí é uma coisa bastante interessante, tá?
Porque quando nós observamos o estudo do ser humano pela psicologia ao longo da história, nós vamos ver que, inicialmente, agora eu vou falar da psicologia científica, tá, pessoal? Inicialmente, nós temos, eu vou dar um spoiler aqui para vocês da aula de, de história da psicologia, tá? Depois na aula de história, eu detalho mais isso aí para vocês, tá? Então, inicialmente, nós temos, né, o, o grande autor que transformou, lembra que eu falei no curso de História, que a psicologia era um conhecimento da filosofia, aí depois o pessoal da fisiologia se apropriou, foi tentando trazer coisas e tal, aí chegou um cara, né, que o Wundt, tá? Ele, um alemão, ele falou assim, não, o sonho do Wundt era construir uma ciência. Desde pequenininho ele tinha essa vontade. Ele falou, mamãe, um dia eu quero ainda fazer uma ciência, construir uma ciência. Ele tinha essa coisa obstinada, né? E aí ele conseguiu. Ele foi o autor que transformou a psicologia em ciência. Guardem esse nome, Wundt, tá? Na história, depois eu vou entrar com mais detalhes. Mas só para vocês saberem como é que a gente chegou no estudo da personalidade. O Wundt, sabe o que ele queria estudar? Coisa que na época o pessoal queria estudar, né? Estava muito na moda. A consciência. Então, o Wundt, porque o que acontece, gente? Como é que é essa coisa, né? No século XIX, que foi quando o Wundt transformou a psicologia da filosofia em ciência, né? Ele criou uma ciência chamada psicologia. No século XIX, todo e qualquer conhecimento, para ser considerado ciência, tinha que ser expresso em matemática. Você tinha que fazer uma equação matemática para que o conhecimento fosse científico. Por isso que a psicologia até então não era reconhecida como ciência. Por quê? Porque não tinha como você. Como que você vai, como que você vai colocar na matemática o sonho, o desejo, a fantasia? Não dava, tá? Então aí, mas aí o Wundt conseguiu, né? Por quê? Porque ele deu um jeito de transformar o estudo da psicologia, e aí, esse é só um spoiler, tá? Porque depois eu vou, na aula de história, eu vou dizer para vocês exatamente como que isso aconteceu, tá? Ele conseguiu medir a consciência. De que maneira? Ele começou a fazer alguns estudos, né? E ele media o tempo que que a pessoa tinha para reagir a um determinado estímulo. Então, por exemplo, quanto tempo demora para quando uma luz chega nos meus olhos e a minha pupila diminuir? Tá? Porque você sabe que a nossa pupila, né, ela tem isso, né? Então, quando você tem uma luz muito forte, a pupila diminui. Isso é um comportamento, então, é comportamento, é psicologia, tá? O Wundt não fazia isso, ele estudava outras coisas, tá? Outros estímulos, não estou dando só um exemplo, né? Então, o tempo que demorava entre o estímulo e a reação do corpo. E aí, ele dava um número. Esse número era o número necessário para transformar a psicologia em ciência. Olha que coisa, gente, né? O laboratório do Wundt era um laboratório assim. E como que era, né? Tinha aquelas coisas, né? Então ele trabalhava muito com a questão da percepção, da sensação. Então o laboratório dele era composto por tinha uns baldes lá, então a pessoa fechava os olhos, enfiava a mão e tentava descobrir o que tinha lá dentro, era coisa assim, né? E ele media o tempo que a pessoa demorava para receber o estímulo e perceber aquilo que estava acontecendo, tá? Então foi daí que ele começou, foi daí que a psicologia virou ciência, tá bom? Então, você começa estudando a consciência, tá bom? Sabe o que o Mundi falou em termos de consciência? Isso é importante, né? Ele disse o seguinte, olha, a consciência, ela não pode ser separada. Ou você está fazendo uma coisa, ou você está fazendo outra. Por que eu estou falando isso, gente? Para vocês guardarem, né? Que desde o século XIX se entende que não dá para você dividir a consciência. Ou você está na aula, ou você está fazendo outra coisa, tá? Se você ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, você não vai pegar o sentido daquilo que está sendo trazido. Por quê? Porque
Essa é a consciência que o Wundt estudava, né? É aquilo que você está se dedicando, aquilo que está vendo, que você está participando. E quando você começa a ver uma série de coisas, aquele momento que você tinha para poder direcionar sua consciência, ele acaba ficando disperso, aí se perde. Então, vejam, essa história que hoje o pessoal discute do indivíduo multifuncional, o cara que faz uma série de coisas ao mesmo tempo, gente, isso não tem guarida na ciência, não, tá? Isso aí, desde o século XIX, a gente sabe que não é possível, tá bom? Não tem a pessoa que fala assim, professor, eu consigo estudar melhor escutando música. Não, não é verdade, tá? Não é verdade, né? Por quê? Ou então você não está escutando música, tá? Porque se você a consciência não divide. Ou você está com a sua consciência voltada para o estudo, ou você está com a sua consciência voltada para a música, tá? Não dá, tá? Ele já dizia isso. Bom, aí foi avançando, aí a psicologia sai lá da Alemanha, né, e vai lá para os Estados Unidos. Também depois, na aula de história, eu explico como isso aconteceu. Estou só falando os fatos aqui. Indo para os Estados Unidos, o pessoal começa a estudar não mais a consciência, começa a estudar o comportamento, tá? E como é que o comportamento ele se estabelece, como que ele funciona, quais são as intervenções que eu posso fazer para mudar o comportamento. Então, nós temos lá, né, alguns autores importantíssimos que estudaram o comportamento, que também vamos ver na aula de história, que é o Watson, tá? Que criou, né, a psicologia comportamental. Nós temos o Skinner, né, grande Skinner, tá? Fantástico autor aí, que criou a forma de você intervir no comportamento, e outros autores mais que a gente vai ver depois, tá bom? Então, mas o que nós vemos? Então, a psicologia saiu do campo da filosofia, aquela coisa, tá? Entrou para a área científica, estudando a consciência, avançou, saiu do estudo da consciência, foi para o estudo do comportamento, tá? E aí vem um outro cara, né? Um outro autor, que arrebenta com tudo, né? Que ele fala assim, eu não tenho paciência para estudar consciência, não. Eu vou estudar o quê? O inconsciente. Eita, meu Deus do céu. O Freud, né? O Freud, ele vê limitações na área da medicina, porque ele se interessou, né, pelo estudo das questões da neurologia, e ele vê limitações, né, na própria medicina e tudo mais, e começa a se embrenhar para estudar algo que não tinha nem na medicina na época, tá? Ele vai se aventurar, ele começa a entrar num estudo que negava, inclusive, a própria ciência da medicina, e cria a psicanálise. Então, ele vai criar a psicanálise, estudando o inconsciente, que o Freud ele estuda o inconsciente, diferente na época, quando o Freud cria a psicanálise, no século XIX, finalzinho do século XIX, o estudo da psicologia era vinculado totalmente ao estudo da consciência. E o Freud fala, não, tem coisas aí que a consciência não dá conta, eu tenho que estudar o inconsciente. Ele foi estudar o inconsciente. Tá? Então, percebe? Nós saímos do estudo da consciência, entramos no estudo do comportamento, e ao mesmo tempo, lá na Europa, enquanto o pessoal aqui nos Estados Unidos, olha só, né? Você cria o estudo da psicologia como ciência na Alemanha, na Europa, aí o Titchener, né? Ele vai lá para os Estados Unidos, aí o pessoal começa a trabalhar modificam a psicologia, né, nos Estados Unidos, transformam a psicologia de uma coisa diferente, começam a estudar comportamento, e enquanto isso, olha só, voltamos para a Europa. Né? Na Europa, você tem alguns estudiosos que vão estudar o inconsciente, né? O Freud, ele inaugura o estudo do inconsciente. Tá? Então, nesse sentido, você tem o Freud lá, né? Trabalhando o inconsciente, que são coisas completamente diferentes. É que eu estou falando, tá, gente? São estruturas de teorias que se contradizem, tá? O comportamentalismo, aqui, ele se contradiz com a psicanálise, mas o comportamentalismo também se contradizia com o próprio estudo do Wundt, que trabalhava com a questão da consciência, do Titchener,
Tá? Então, veja, são teorias que vão se confrontando, vão brigando. É isso, tá? É um campo de muita disputa, é um campo de muito conflito a psicologia. E aí você tem o estudo científico da personalidade, inaugurada por quem? Freud. O Freud que inaugura o estudo da personalidade. Então, quando ele formula as teorias dele, que nós vamos ver, tá? Agora nós vamos falar, né, especificamente da psicanálise, a gente vai começar o estudo com a psicanálise, quando ele vai discutir a estrutura da personalidade, ele que começa a falar disso, tá? Ele começa a estudar a personalidade. É por isso que ele é o primeiro autor que a gente vai aprender. Tá bom? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? Ok? Bem, então vamos pensar, né? Vamos entender como é que nós definimos a personalidade. Então, a gente vai sair daqui hoje, né, de maneira geral, com uma noção de como definir personalidade numa perspectiva científica. Bem, a personalidade, ela envolve uma série de fatores. Um deles diz respeito a como as pessoas nos veem, tá? Como é que a pessoa te vê? Isso faz parte da sua personalidade. Notem, a minha personalidade também depende daquilo que o outro vê em mim. Não é só de mim. Então, sabe aquela coisa que a pessoa fala, eu sou eu mesmo, eu não estou nem aí com isso. É mentira. Todo mundo está preocupado com a maneira como a pessoa vê. Inclusive, quando ele fala, né? Quando a pessoa fala, olha, eu não me importo com a maneira como as pessoas me veem, ele está falando exatamente o contrário do que ele está afirmando. Ele está se importando, sim. Senão ele nem estava falando. Você entendeu? Se a pessoa fala, olha, se a pessoa fala, eu não me importo como as pessoas me veem, ele está dizendo o seguinte, eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa que não se importa como ela me vê. Olha só, que contradição. Então não tem, tá? Isso é papo furado, tá, gente? Todo mundo se preocupa sim. Né? Todo mundo. E outra, né? A minha personalidade depende daquilo que o outro vê em mim. Eu não sou um ser etéreo, sabe? Aquela coisa que vive no éter, né? Aquela coisa da filosofia, aquela coisa, o camarada que está lá vagando no mundo, né? Das ideias. Não existe isso, gente. Não existe. E outra, vou dizer uma coisa para vocês. A maneira de você reagir, a maneira de você fazer as coisas tem tudo a ver com o entorno que está à sua volta. Porque senão o pessoal vai falar que você é maluco, né? Não é? O cara, imagina só, o cara, dependendo do lugar que ele vai, é a maneira como ele se comporta, não é assim? Você não pode se comportar do jeito que você quer em qualquer lugar. O cara vai falar, esse cara é maluco, não é assim? Por quê? Porque, não tá, meu Deus do céu, né? Não dá, aí não dá, tá? Então, por exemplo, você se comporta de um jeito na sua casa, que é diferente do jeito que você se comporta na faculdade, que é diferente do jeito que você se comporta quando está com seus amigos, tá? Aliás, isso é importante, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Ninguém vai no bar, depois que terminar toda essa coisa de pandemia, que a gente vai voltar para os bares, ninguém vai para o bar e ficar analisando, né? Sabe que tem muito estudante de psicologia que tem essa mania, né? Tem até o estereótipo, né, do estudante de psicologia. O cara tá no bar, tá na mesa, ele coloca o dedo, né, em formato de apoio e fica assim, né, observando, né, o que o outro tá falando, coisa. Não pode, tá, gente? Você fica chato, né? Aí ninguém vai te convidar para ir em lugar nenhum, né? Porque você vira o chato, tá certo? Fora, né, o fato de quando as pessoas souberem que você está falando de psicologia, todo mundo vai ficar meio receoso, falar, esse cara tá me analisando, opa, peraí, né, que esse cara tá querendo aqui comigo, então cuidado, tá? Toma cuidado, tá, gente? Não vai ficar dando mole, não, porque se você começar a perceber que ninguém está te convidando mais para o aniversário, ninguém está te convidando mais para a balada, fica de olho que você está pegando pesado aí na análise, tá bom? Que a gente às vezes não percebe, né? Toma cuidado, tá? Eu costumo dizer o seguinte para os alunos, tá? Quando você vai para a psicologia, você começa a aprender coisas, né? E aqui, na disciplina de psicologia da personalidade,
eu já vou falar para vocês o seguinte, vocês vão ficar impressionadas com aquilo que vocês aprenderem. Porque tem coisa que eu vou dizer aqui para vocês que vocês vão achar que é coisa, que é heresia. Eu vou dizer coisas para vocês, vocês vão falar, meu Deus, não é possível, esse cara tá louco, não é possível que seja verdade. Mas é verdade, né? São fatores, eles possuem verificações científicas, tá? Eu vou apresentar que vai ser assim, por quê? Porque nós estamos estudando psicologia, tá? Então, tomar cuidado, porque o que nós aprendemos no curso não deve ser levado para casa, tá? Tudo que você aprende no curso, fica quieto. Você já viram aquelas experiências que o pessoal coloca lá um aviso escrito assim, ó, não repita isso em casa, pode ser perigoso, né? Isso pode acontecer, tá, com vocês, tá bom? Então, nunca façam em casa o que vocês aprenderem aqui, tá? Pode ser perigoso. Já viram isso, né? Então, nunca faça. E tem gente que não escuta o meu conselho, tá? E aí, vai tentar analisar o pai, analisar a mãe, analisar o namorado, a namorada. Ó, pessoal, depois, se o pessoal se separar, se divorciar, não aguentar vocês, não tem culpa não, tá? Eu tô dizendo, ó, não leve para casa o que vocês aprenderam aqui. Casa é casa. Não tente nunca analisar seu marido, a sua esposa, seu namorado, seu irmão, sua irmã, porque não dá certo, dá problema, tá? Aí depois não vai. Aí vocês vão se lembrar, você fala, pô, o professor Dias estava certo. Então, se lembrem disso, tá? O que vocês aprendem aqui, fica aqui, tá bom? Não leve para casa, porque o pessoal não vai entender, tá certo? É isso, né? Então, como os outros nos veem, tá bom? Tem mais umas questões aqui no chat, vamos ver. É isso aí, Osso. Osso é legal. Vamos ver. Aqui, ó. Matheus pergunta, professor, existe alguma doença ou outra condição que pode mudar esse parâmetro, fazendo com que a pessoa realmente deixe de se importar? Tem sim, viu, Matheus? Esse é um problema, tá? Vocês vão aprender, vocês vão ter uma disciplina chamada psicopatologia, que vocês vão ver uma série de patologias mesmo, né? Uma delas, né, ela que é a psicose, por exemplo, é uma cisão, né, que o indivíduo faz com a própria realidade, tá? Ele acaba vivendo um mundo à parte, tá? Então, aí é um problema, tá? Aí sim, tá? Essa é uma das questões. Só para te responder de maneira rápida, para você entender que sim, existe sim. Mas aí o indivíduo ele vai cindir com a realidade, tá bom? Mas aí é patológico, tá? Aí, né? Por isso que às vezes quando a pessoa tem o cara fala, esse cara é louco, coisa e tal, né? Mas na verdade, né, o esperado é realmente que o indivíduo se preocupe com aquilo que o outro está falando dele, é lógico, né? Como que não, né? Em maior ou menor grau, sempre há essa preocupação. Agora, numa situação de, de patologia, isso pode acontecer, tá bom? Não sei se respondi a questão, depois você me coloca aí se deu para responder, né? Ah, tá, é osso, percebendo alguma patologia. Então. Então, gente, assim, né? Acho que a Rosimeira está falando quando estava falando de casa, né? Dia dos amigos. Gente, né? Claro que se você percebe alguma coisa, né, inadequada, você pode dar uns toques para a pessoa. Lógico, né? É igual um engenheiro. Um engenheiro que ele projeta uma ponte, ele pode, de repente, ver, e a gente não vê, ele vai ver uma fissura, uma barra, uma coisa, né? Então ele vai, né? Agora, um engenheiro civil que chega na sua casa e fala assim, pô, meu, imagina só, você tem um amigo, tá certo? Você é psicólogo, você tem um amigo engenheiro civil, né? Aí você faz um churrasco na sua casa, aí vai esse cara que é formado em engenharia civil, aí chega lá e fala assim, pô, meu, mas a sua parede aqui tá torta, né? Isso aqui, vai dar raiva, né? Fala, pô, meu, vai embora da minha casa, minha parede tá torta, deixa ela aqui, né? O cara é chato, tá certo? Agora, claro que ele pode ver alguma coisa, se chamar num canto e falar assim, olha, é, essa coluna aqui, ela pode estar arriscada, né? Pode, né, comprometer a estrutura da casa, mas sim, tá certo? Tem formas de falar e de ver. Isso que eu quero dizer para vocês. Lógico que se você vê alguma questão, seja com um amigo, na família, você vai falar, você não pode deliberadamente
sair falando, é essa a questão, tá? Agora, lógico, né? Quando você percebe alguma coisa, você vai falar, tá? É isso que acontece. Eu falo isso porque uma vez veio uma pessoa na minha casa e ficou pondo defeito na minha casa. Eu falei, pô, a minha casa é minha. Falando que minha casa é torta, que negócio é esse, né? Mas é isso, tá? Tomar esse cuidado, né? Pra gente, tem sempre, né? Tá certo? É, aquela coisa, sabe? O cara que faz a psicologia selvagem, né? Fala assim, oh, mas o seu marido, você não percebeu, mas é a cópia do seu pai, que seu pai é assim, coisa e tal. Pô, aí você fica chato, não pode, tá? Então, vamos tomar alguns cuidados, tá certo? Vamos lá. É, o que acontece no curso de psico. Isso, o que acontece no curso de psico, fica no curso de psico. Essa é uma máxima que vocês têm que guardar. A gostei, tá? O que acontece na psico, fica na psico, tá certo? Gostei. Matheus, tá bom, beleza, respondi, então tá ótimo. Rosimeire, um pedreiro veio à minha casa e percebeu uma porta de ponta cabeça. Vida! Aí é difícil, né? Sabe que uma vez eu contratei um marceneiro para colocar uma porta na minha casa e, e já tinham colocado a porta de cabeça para baixo na minha casa. Você acredita? Isso é muito mais comum do que você imagina. E aí, sabendo, eu comprei uma porta bacana, sabe? Uma porta de entrada bonita, bonita, bacana. Aquelas que a gente compra só de vez em quando. Eu comprei, né? Tá, né? Aí chamei um cara que foi indicado, né? Era um senhorzinho. E aí eu falei, né? Eu falei assim, olha, mas o senhor tome cuidado, né? Porque uma vez veio uma pessoa instalar a porta e instalou errado, né? Ele começou a tirar um sarro, sabe? Mas já se viu uma coisa dessa, que absurdo, o cara não é profissional, o cara não sabe fazer. Eu falei, pois é, eu falei, então o senhor, não, ele pode, né? Mas você acredita que o cara instalou a porta errada? Eu olhei e falei, não, senhor, mas tá errada a porta, não era assim, era... Ele olhou e falou, é mesmo, eu não tinha percebido, ai que raiva que deu. Mas tudo bem, né, gente? São coisas que acontecem, né? Tá certo? Acontece, né? Mas enfim, né? Bom, Beatriz, professor, o senhor havia mencionado mais cedo a questão de multifuncionalidade não ser muito científico, mas em algumas situações do dia, frequentemente nos vemos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, cozinhar enquanto conversa alguém. Nossa, Beatriz, eu vou te contar uma coisa. Olha, ganhei o dia com essa sua pergunta, viu? Ganhei o dia com a sua pergunta. Sabe por quê? Porque esse é um problema muito sério, muito sério. Nós estamos vivendo, na atualidade, a sociedade cansada, a sociedade exausta, tá? Então, você olha para as pessoas estão cansadas, as pessoas estão exaustas. E nós somos obrigados a fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? E aí eu vou falar para você se vocês me permitem, né, dentro dessa questão que a Beatriz está colocando, a minha experiência como professor, né? Por quê? Na atualidade, nós como professores estamos vivendo aí, né, essa situação de pandemia, de trabalho online, coisa e tal. E aí, as pessoas, elas às vezes, elas não têm muita noção, né? E elas querem se livrar do fardo, sabe? Aquela coisa. Então, elas vão mandando no e-mail, né? Descobriu, vai mandando, mandando. Aí manda um monte de coisa, sabe? Trabalho, manda isso, manda aquilo, manda isso, manda aquilo. A impressão que eu tenho, ontem de manhã, eu estava com essa impressão. A impressão que eu tenho imagina você na sua casa, tá? Você está na sua casa, tá bom? Aí você acorda de manhã, você olha para sua porta, tá cheio de coisa que as pessoas passaram e largaram lá. Largaram lá. E aí você fala, quanta coisa tem aqui. Aí você não sabe qual que você pega primeiro, qual que você guarda. A gente está vivendo essa situação. E aí, no meio desse monte de coisa, tem uma outra coisa que não podia ter sido deixada para depois, só que daquele monte de coisa que você recolhe, né? E aí você vai guardando, passa batida. Aí o cara, pô, mas eu deixei lá. Eu falo, mas como? Estava lá, né? O pessoal tem feito muito isso, tá? Eu falo como professor, mas não sou só como professor. Acho que nós estamos vivendo isso, né? A tecnologia tem permitido muito essa situação, tá? E tem feito isso, olha, Beatriz, essa é uma situação muito grave,
tá? E tem feito as pessoas sofrerem demais. Então, todo mundo que fala, a tecnologia ajudou, mas peraí, tá bom, ela contribuiu. Claro, se não fosse a tecnologia, não estaríamos aqui dando aula agora, não tem dúvida. Mas tem outro lado que a gente não pode desconsiderar, nós que somos psicólogos, tá? Que é um problema complicado, né? Nós estamos vivendo num momento em que a gente se vê obrigado a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas veja, isso não é saudável, tá? Isso vai bater na saúde mental da gente, né? A gente sofre com isso, tá? No consultório, a gente recebe muita gente com essa situação, com esse problema. Crianças, adolescentes, tá? É uma coisa muito complicada. Mas, olha, muito boa a sua questão, viu, Beatriz? Parabéns, muito bem colocado. Eu gostaria que vocês pudessem refletir sobre isso que eu falei para vocês, tá? Tá bom? É isso aí. Não, não pode, né? É uma pena. Eu li era um artigo que fala, se vocês coloquem na internet, talvez vocês encontrem, né? Falava sobre a sociedade cansada, a sociedade exausta, era uma coisa mais ou menos assim, né? É complicado mesmo, tá? Então, uma coisa que nós estamos vivendo e faz parte do momento, né? Então, a gente vai fazendo, mas isso realmente em termos de saúde mental, isso não é bacana, tá bom? Sociedade do cansaço é mais ou menos alguma coisa parecida com isso aí, tá bom? Beleza? Aí, quem sabe, né, gente, vocês não se interessem e a gente pode pensar numa iniciação científica, né? Quem tiver afim aí, né, a gente pode entrar aí para escrever alguma coisa aí sobre a sociedade do cansaço, alguma coisa aí. Vamos pensando aí, quem sabe mais para frente a gente pode, né, trabalhar junto aí, tá bom? Muito bem. Bom, o que nós vamos ver, né? É que nas definições de personalidade, nós temos essa questão, né, de como os outros nos veem, nós temos uma coisa que é muito própria da personalidade, né, é que a personalidade, ela é definida por características que são permanentes, tá? Vocês vão ver características que se mantêm, tá? São coisas que se mantêm, né? Dentro dessa coisa. Então, é algo que você sempre manifesta, tá? Então, você vai ver que tem uma pessoa que sempre gosta de contar piada, tem uma pessoa que sempre gosta de ficar na dela, quieta, né? Tem pessoas que são rápidas para resolver as coisas, tem pessoas que são mais taciturnas, tem pessoas que são... Ou seja, existem traços, que marcam a pessoa, né? Então, são características que são permanentes, são características peculiares do indivíduo, que marcam a pessoa. Isso é personalidade. Eu vou falar depois para vocês, mas alerta de spoiler. Personalidade, a palavra personalidade vem do grego, tá? E tem a ver com uma máscara que o pessoal usava nos teatros de arena. Era uma máscara que representava a personagem, tá? Era uma máscara que, olha só, personagem, personalidade, persona. O nome dessa máscara era persona, tá? Persona. E, além de representar essa personagem, por que persona? Tem a ver com som. Era uma máscara que ela tinha um formato acústico que ampliava a voz da pessoa para que o teatro de arena é grande, né? Então não era aberto, coisa e tal. Então ampliava, então persona, aumentava a voz e dava a cara da personagem, né? Então persona, personagem, personalidade. Olha só a maneira pela qual as pessoas me veem. Tá? Daí personalidade. Por isso que eu dizia para vocês, né? Como os outros nos veem, né? Tá? Então tem tudo a ver. Ok? Então a personalidade é uma coisa que tem todos esses elementos, todos esses fatores, tá? São características peculiares que vão dar para o indivíduo essa coisa mais marcante, essa coisa mais perene, tá? Essa coisa que vai
deixar a pessoa marcada, tá bom? Ok? Dúvidas? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Nenhuma coisa mais? Beleza? Então tá bom. Bom, pessoal, então essa é a introdução, tá, que eu queria fazer para vocês. São as considerações iniciais para a gente começar a pensar sobre personalidade. E a partir de agora eu quero entrar nas questões mais. Cadê? Não é nada disso, peraí. Ó a multifuncionalidade aqui, gente, ó. São coisas da outra aula aqui que eu estou aqui ainda, ó, que eu não tive tempo de fechar, tá certo? É multifuncional. Eu vou apresentar aqui, agora eu vou apresentar aqui para vocês uma outra discussão que trata dessas questões que eu trouxe para vocês, só que agora eu vou detalhar um pouco mais, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela? Beleza? Muito bem. Rayane, sim, também, mas não só. A genética, ela entra sim na formação da personalidade, tá bom? Mas ela não é determinante. É um elemento a mais, tá bom? Eu vou falar disso para vocês aqui na hora que a gente for detalhar. Entra sim, claro que entra, tá? Mas a cultura é determinante, tá bom? Beatriz, a dupla personalidade é uma questão patológica. Entra dentro daquilo que eu disse para vocês. O indivíduo, ele promove uma cisão. É muito raro isso. Não é todo mundo que tem, não. É que eu falei, às vezes o senso comum se apropria de um conceito da psicologia e acaba modificando a própria compreensão daquele conceito. Dupla personalidade é patológico. A pessoa tem dupla personalidade mesmo. Ele não é a pessoa que não é o duas caras, né? Você fala assim, pô, aquela pessoa falou uma coisa para mim, aí foi lá, falou outra coisa para o outro. Fala, não é isso, não é dupla personalidade, porque o cara deliberadamente ele está fazendo isso para enganar uma pessoa, enganar outra. Agora, a questão da dupla personalidade, não. Há uma cisão de verdade. Então, a pessoa, ela é uma patologia que faz com que a pessoa, ela divida a sua personalidade. E, às vezes, em duas, três, quatro pessoas. E ela vive aquilo. E é como se você pegasse a sua mente e você compartimentasse, você segmentasse e você vivesse aquilo de maneira separada. Então, vamos supor, bom, eu sou o Ednilton, a pessoa se apresenta até com outro nome, tá? Então, ó, eu sou Ednilton, sou professor de fragmentado. Não, psicopata é outra coisa, viu, Cristiano? Né? Psicopata é outra coisa, tá? O psicopata ele tem é uma outra patologia, tá? Que também a gente estuda nessa área da personalidade, tá? Os testes de personalidade eles indicam a questão do psicopata, tá? Dependendo do resultado, você vai entender que o camarada lá ele tem essa característica, tá? Então, esse fragmentado, eu acho que eu assisti esse filme, eu não me lembro. Eu acho que sim, eu acho que eu assisti, é isso mesmo. Que o cara ele tinha um monte de personagens. Isso se encaixa. Agora tô lembrando, é um filme antigo esse aí, né? É verdade. Isso aí sim seria a cisão de personalidade, tá? Eram escritores diferentes, com estilos diferentes, sabe? Então, é, é, o Fernando Pessoa, né? Ele tinha os pseudônimos dele, né? Mas não está dentro do que nós chamamos de dupla personalidade, porque o Fernando Pessoa tem, acho que é Álvaro de Campos, né? Alberto Caeiro, isso, Ricardo Reis, né? Então, esse aí é o Fernando Pessoa, tá? O Fernando Pessoa, ele tinha esses pseudônimos, tá? Mas aí é diferente, tá? Por quê? Porque daí o escritor, ele entra
é como se fosse um metapersonagem. Vocês sabem o que é? Toda vez que vocês virem o prefixo meta, significa que é mais do mais, é além daquilo, né? Então, quando a gente fala meta-personagem, é o personagem do personagem. Então, o Augusto de Campos, o Caeiros, né? São pseudônimos do Fernando Pessoa, tá? Mas aí, o que acontece? O escritor, ele assume, né, uma personagem para escrever uma obra. E aí ele dá para aquela personagem características, né, de personalidade muito próprias que dão para ele liberdade dele poder escrever. Então, mas isso é deliberado. Não é uma patologia. Tá? Então isso é deliberado. Então o Fernando Pessoa ele tem muito disso, tá? Então, por exemplo, eu não me lembro de todos os pseudônimos dele, né? Mas aqui, ó, aqui está aqui, alguém colocou Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis. Cada um desses, né, são personagens, são autores que, na verdade, são autores personagens que o Fernando Pessoa cria e vão ter características diferentes nos seus poemas, nas suas obras literárias, né? Porque o autor, ele tem características. Você pega o autor, um Dostoiévski, você pega um Tolstói, um Goethe, né? Cada um tem o seu traço, a sua forma de escrever. Então, marca, né? Marcadamente. Você olha para a obra e você identifica o autor, tá? Nesse caso, não, né? Nesse caso, o Fernando Pessoa, não. Ele criava personagens que criavam obras literárias. É uma coisa de gênio, tá? Não entra dentro daquilo que a gente fala. Agora, o filme que vocês citaram aqui, o Fragmentado, é verdade, né? Agora eu me lembro, nossa, mas faz tempo, acho que faz mais de 10 anos que eu assisti esse filme, tá? E ele representa, sim, essa coisa, tá? Me lembrei agora, tá? O Cristiano tá falando, né? 20 e outra, isso mesmo, tá? Então, eu me lembrei, é verdade, né? Heterônimos, isso, Rosimeire, obrigado pela correção, é isso mesmo, são heterônimos, né? É isso mesmo, tá? Não é pseudônimo, é heterônimo, né? Que vai representar exatamente essa questão aí da escrita literária, tá? Mas não é cisão de personalidade, tá bom? Mais uma questão aqui. Isso, Pablo, as pessoas que fazem uso de máscara social para camuflar seu verdadeiro eu. Então, aí é que tá. Olha só que interessante, né? Esse verdadeiro eu é que veste essas máscaras. Entendeu? Então, na verdade, a máscara também é do eu. Olha que coisa maluca. Entendeu? Quer dizer, se eu estou pegando uma máscara e colocando, é o meu eu que está colocando aquela máscara. Entendeu? Então, a máscara também sou eu. Então, não tem um eu escondido. Você tem alguns elementos que talvez essa máscara não te permitam identificar, mas também é o eu, tá? É maluco isso, né? Mas é assim que funciona, tá? Mas muito boa também essa observação, ok? Aqui, ó, tem realmente aqui, ó, Rosimeire fala do Fernando Pessoa, isso faz lembrar os heterônimos, isso, tá? Ficou claro, então, Rosimeire, né? Que não é cisão de personalidade, tá bom? Professor, podemos mudar nossa personalidade? Então, aí, Maria Fernanda, é o seguinte, depende da teoria que você está usando para responder essa pergunta. Por exemplo, numa teoria psicanalítica freudiana, eu diria que não, que você não pode mudar a sua personalidade. O que você vai fazer? Aí você fala, pô, professor, então por que a gente faz análise? Análise é um termo técnico para o processo psicanalítico de terapia, tá? Um psicanalista, ele não faz terapia, ele faz análise, né? Se você chegar para um psicanalista e falar assim, você faz terapia? Ele fala, não, eu não faço terapia, eu faço análise, tá? Que tem a ver com a questão teórica que tá por trás disso. Então, um terapeuta de base psicanalítica, ele vai dizer o seguinte, não, você não muda a sua personalidade. Por quê? Porque a sua personalidade se forma quando você tem uns 3, 4 anos, que nós vamos ver isso aqui, tá? Que é quando ocorre
a solução do complexo de Édipo. Isso um psicanalista está falando. Aí você fala, mas então por que você faz análise? Você faz análise para você reconhecer os limites que são impostos por sua personalidade na relação com as outras pessoas e trabalhar o resultado disso. Mas a sua personalidade não vai mudar, vai ser sempre a mesma. Isso numa perspectiva da psicanálise. Tá? Se você pega uma outra perspectiva, por exemplo, uma perspectiva humanista, não. No humanismo, não, você vai mudar, sua personalidade vai ser outra, você vai, na medida que você vai vendo as coisas, você entendeu? Então vai depender muito, tá? De qualquer maneira, a psicologia, ela age sobre a personalidade. Entendendo que ela não muda ou que ela muda, não importa, tá? De qualquer maneira, nós trabalhamos com personalidade. Se for na psicanálise, você vai ajudar o paciente a reconhecer os seus limites, entender, por isso que fala, né, do autoconhecimento, entender como que ele está estruturado, né? Por quê? Porque a psicanálise, ela parte do princípio que existem elementos que são inconscientes na estruturação da sua personalidade. Então, você vai aprender a lidar com esses elementos inconscientes e vai lidar com isso, só que você vai mudar a sua maneira de se relacionar com o mundo. Numa outra perspectiva teórica, não. Fala, não, você pode mudar a maneira, a personalidade, tá? Então, isso que nós vamos ver no transcorrer da nossa disciplina. Agora, de qualquer maneira, gente, a psicologia age sobre a personalidade, tá? Tanto que, quando nós vamos fazer um psicodiagnóstico, nós avaliamos personalidade. Para que nós avaliamos personalidade? Para saber o que precisamos trabalhar. Então, quando vai uma criança, principalmente criança, né? Quando vai uma criança no consultório, a criança, ela usa uma forma de expressão muito peculiar, muito específica. Então, para a gente, é mais difícil de você identificar a personalidade daquela criança, tá? Então, você faz uma avaliação de personalidade para saber o que você precisa pegar, que você precisa trabalhar. A criança, no consultório, nós trabalhamos muito de maneira lúdica, com brinquedos, com jogos. Então, quando você tem um psicodiagnóstico, você tem uma avaliação psicológica que te mostra, né, como que se estrutura aquela personalidade, então você vai escolher os jogos, você vai escolher as brincadeiras, os desenhos que você vai apresentar para ela, para você poder trabalhar com ela, tá? Então, vejam, de qualquer maneira, independente da teoria que você adotar no seu consultório, você vai sim trabalhar com personalidade, tá bom? Não sei se esclarece. Deixa eu ver se tem mais. Não, não é fascinante, né? Vai na boa, não é fascinante. Isso porque nós estamos no primeiro dia, hein? Vocês vão ver, na medida que a gente avançar, que eu apresentar aqui para vocês vão ver como a coisa é bacana, né? Isso mesmo, tinha biografia e tudo, é verdade. Os heterônimos tinha mesmo. Vou ver, se é uma derivação da mesma pessoa. Com certeza, viu, Henrico? Com certeza, tá? Ainda que seja um heterônimo, ainda que seja um personagem, tem a ver sim com a pessoa, tá? Não, não é possível. Todos, vocês vão ver uma coisa, tá? Todo personagem tem a ver com o autor, né? Tem alguns que são mais escancarados do que os outros. Por exemplo, se você pega o Dostoiévski, é impossível você não identificar nas personagens do Dostoiévski o próprio Dostoiévski. Aliás, tem um livro que o Dostoiévski escreveu, chamado O Jogador, né? Ele escreveu esse livro em um mês, porque o Dostoiévski ele tinha algumas dificuldades, né? Ele era viciado em jogo, ele tinha dependência de jogatina, né? E ele perdeu tudo, ficou endividado. E é um gênio da literatura. E o cara que escreve vai fazer o quê? Tem que vender livro. Ele escreveu em um mês o livro. Um livro fantástico. Né? Só que, qual foi a sacada dele? Vou contar a minha vida. Contou a vida dele, deu um nome do personagem, contou. O jogador é a vida do Dostoiévski, tá? Quem quiser conhecer um pouco dele, né? Leia O Jogador, é um livro... Ele fez em um mês para juntar uma grana para poder pagar as dívidas, né? O Dostoiévski era fantástico, ele, né? Mas enfim, né? Tem a ver com... Agora, você pega os livros que ele escreve, Crime e Castigo, há outro que ele fala dele também, que quando ele foi preso, né? Ele foi lá para a Sibéria, ele escreveu um livro, como que é? Lembrança da Casa dos Mortos,
Lembrança da Casa dos Mortos conta a história que ele teve, que ele passou, quando ele ficou preso na Sibéria. Ele ficou 4 anos preso da Sibéria, e ele conta nesse livro, ele inventa um personagem, né? Ele conta, mas você vai ver que é ele que ele está falando. Então, sempre que você lê qualquer obra da literatura, tem a ver com o leitor. E aí, né, gente, eu sempre recomendo que vocês leiam uma recomendação que eu vou fazer, tá? E que tem tudo a ver com a disciplina que nós estamos discutindo hoje, tá? Psicologia da personalidade, né? Eu recomendo a vocês que leiam as obras da literatura, tá? Ó, você nunca mais vai ser o mesmo depois que você lê um Machado de Assis, tá? Você nunca mais vai ser o mesmo depois de ler um Goethe, um Dostoiévski, um Tolstói, tá? Um Jorge Amado, né? Eles trazem uma discussão muito boa, muito profunda, que são autores muito bons. Também não é qualquer livro, tá, gente? Eu costumo dizer que, dependendo do livro, é melhor você ler rótulo de shampoo, né? Tem uns livros aí que, pelo amor de Deus, tá? Né? Agora, eu estou falando dos clássicos, né? Que são personagens trabalhadas, são personagens talhadas, né? E você vê questões dilemas psicológicos muito profundos ali. Então, esses autores que eu falei para vocês têm bastante a ver com isso, tá? Eu costumo, sim, fazer indicação de leituras para vocês. Né? Kafka também é outro grande autor, né, que traz... Vocês lerem os contos... O Kafka era uma pessoa transtornada, né? Se você ler os mini-contos do Kafka, ele tem a capacidade de deixar você transtornado com um texto de meia lauda, né? Você lê lá um dos mini-contos do Kafka, O Timoneiro, meu Deus do céu, uma coisa assim, você fica, sabe, você olha aqui e fala, meu Deus do céu, O Timoneiro, tem outro, A Viagem, né? A Viagem, não, A Partida. Nossa Senhora, gente, é uma coisa... Procurem depois, na hora que vocês tiverem... eu vou colocar aqui até no chat, aqui, ó. Ó, leiam, depois vocês me contam o que vocês acharam, ó. Mini contos, ó, do Kafka. É Franz Kafka, tá? Mas coloca Kafka lá que você vai encontrar. Ó, é uma coisa assim, para nós que somos da psicologia, esses autores são grandes aliados, tá? Ajudam muito a gente a desenvolver a nossa percepção em termos de personalidade, tá bom? Ó, peguei aqui, ó, Gabriel Garcia Marques, fantástico, né? 100 anos de solidão, meu Deus do céu, né? Eu acho, você lê 100 anos de solidão, você também, aliás, né, o Gabriel Garcia Marques, ele começa a escrever também com base no que ele leu de Kafka, né? O Gabriel Garcia Marques leu Kafka e falou, mas eu posso escrever isso? E ele começa a escrever. Ele escreveu, né? Assim, tem o amor, no tempo do cólera também, muito importante, do Gabriel Garcia Marques, né? São leituras que vocês precisam fazer, tá, gente? Então, leiam, né? Leiam, porque psicologia, né, não é só a aula que vocês têm aqui, não, tá, gente? Claro, né? Tem aula aqui, claro, óbvio, né, gente? Eu não posso falar que não, né? Tem que garantir a minha boquinha, né, de professor. Eu tô brincando, não é isso, né? Mas é claro, né, gente? Tem sim, né? A aula aqui, as teorias, mas não é só, tá? Vocês precisam conhecer coisas fora, né? E eu recomendo fortemente que vocês leiam, no mínimo, esses autores aí que eu falei, tá? Para vocês. Isso é muito importante, né? Para você ampliar a sua visão de mundo, e o psicólogo precisa muito disso, né? O psicólogo, ele precisa ampliar, ele precisa ter uma noção de realidade, e é isso, tá? Esses autores que eu citei para vocês, né, são autores que eles trabalham muito as suas personagens, tá? E traz para a gente, né, uma noção fantástica de realidade que só a psicologia pode conseguir entender. Tá bom? Tem mais algumas questões aqui que vocês colocaram no chat. Ó, se eu esqueci alguma coisa, vocês me falam, tá? Que estou olhando aqui, ó. As Três Faces de Eva, não conheço esse filme, não, viu? Fala também da questão da dupla personalidade, eu não conheço, viu? Mas eu vou
a hora que eu puder, eu vou dar uma trabalhada, dar uma lida nisso aí, né? Como psicanálise trabalha com trauma? Ó, trauma é um conceito importante para a psicanálise, tá? Trauma é uma sequela, né? Trauma é uma fissura. Vamos fazer um paralelo com o físico, né? Por exemplo, uma pessoa que sofre um traumatismo crânio, um trauma, né? Causado no crânio, tá? É um choque, né? Então, quando nós falamos de trauma psíquico, nós estamos falando exatamente disso, né? É algo que marcou a pessoa, tá? Algo que abalou, né? Então, com certeza, a psicanálise, ela trabalha, vocês vão ter ao longo do curso, né? Vocês vão ter essa possibilidade de estudar um pouco mais isso aí, né? Mas o trauma é isso, né? Então, por meio a psicanálise ela tem uma técnica de trabalho, né? Trabalha com divã. O fato de você chegar e ficar deitado no divã, o psicanalista ele fica atrás de você, né? E você vai falando as coisas, você permite que a pessoa ela fique mais aberta, ela vai falando das suas coisas, né? Então ela vai usando a associação livre. Então você chega para a pessoa e fala assim, você vai falando um monte de coisa. Tem paciente que chega no consultório e começa a falar um monte de coisa que aparentemente não tem nada com nada, mas existe uma ligação com o inconsciente, tá? Nós vamos ver aqui na nossa disciplina, eu vou apresentar para vocês como é que a gente faz uma leitura do inconsciente, né? Que é a leitura da personalidade, né? Porque a psicanálise, o ponto central da psicanálise é o estudo do inconsciente. Então, ela vai usando essas técnicas, né, para trabalhar com trauma. E aí o paciente ele vai sendo levado, né, a entender questões que estão impedindo o seu desenvolvimento pessoal. E essas questões que impedem o desenvolvimento pessoal, dentro da visão da psicanálise, estão amarradas em traumas que aconteceram na infância, fundamentalmente na infância. Tá? Então, ele vai trazendo essas coisas e vai trabalhando. Tá? Eu sei que eu expliquei de maneira muito breve, Rosimeire, mas é mais ou menos isso. Depois a gente vai ver com mais detalhes. Professor, Bom? posso Oi, só fazer um... pode falar, tem alguém com a mão Oi, bom levantada? dia. Sou Desculpa, eu, estava fechado aqui Rosimeire. com o meu slide, eu não vi. Pode falar. Desculpa, sou eu, Rosimeire. É que eu, mais para frente, eu reelaborei a minha pergunta. No caso de traumas recentes, porque o que eu percebi na sua explicação é que a psicanálise, ela trabalha muito com o passado, né? Com a formação da personalidade que se deu lá até os 4 anos de idade. Mas vamos supor que uma criança, um adolescente, ele tenha um trauma específico nessa fase. Aí a psicanálise, ela consegue estar lidando com isso? Ela lida com isso? De que maneira, uma vez que ela trabalha muito com o passado? Era essa a minha dúvida. Então, porque, na verdade, a ideia da psicanálise é que tudo aquilo que você é hoje é um reflexo daquilo que você já foi. E, fundamentalmente, no momento solução do complexo de Édipo. Ou seja, você vai estruturar a sua maneira de resolver as coisas a partir dessa estrutura de personalidade. Então, um trauma que aconteceu num adolescente vai ser resolvido tendo em vista essa maneira que ele se preparou para resolver esse trauma. Entendeu? Então, na medida que na psicanálise você vai descobrindo como você funciona, você vai, e aí o Freud, ele traz essa ideia, né, de você ressignificar aquilo, porque o que acontece? Vou tentar explicar brevemente, né, nós temos uma quantidade de energia psíquica que nós utilizamos para fazer as coisas do dia a dia. Um trauma aprisiona essa parte dessa energia psíquica, então ela fica presa nesse trauma. E aí você fica sem energia psíquica suficiente para poder resolver outras coisas. Quando você, na psicanálise, ao elaborar tudo isso que aconteceu, você volta ao passado e vê o que fez para ficar aprisionado, então você libera aquela energia porque você vai ressignificar aquilo que aconteceu com você no passado. E aí você ressignificando aquele trauma, ele deixa de ter aquele significado para você no presente. Ele tem um significado no passado, mas no presente não tem mais. Então, você libera aquela energia que ficou aprisionada lá no trauma para você poder fazer outras coisas, por isso que você destrava. Entendeu? Mas tô falando bem rapidamente, tá? Depois a gente vai estudar com mais atenção essas questões, tá? Mas é mais ou menos assim, entendeu? Você vai ressignificando, né?
tá? Ficou claro, Rosimeire? Tem mais uma mãozinha levantada aí, é Sim, isso? professor, ótimo. Muito Mas, obrigada. ó, Rosimeire, fica tranquilo, depois a gente vai ver com mais detalhe, tá? É a primeira aula, é que é muito legal isso, né? A gente vai falar mais à frente, Verdade. tá? Vamos lá, tem mais algumas perguntas. As crianças, isso, perfeito, Pablo, as crianças, não só as crianças, viu? Você sabe que, inclusive, a própria letra, né? A grafia comunica muito sobre você, tá? O jeito que você escreve, isso tem muito a ver com você. É que a escrita é um desenho. Então, nós nos comunicamos por meio do desenho. Por que que você acha que a criança desenha com mais facilidade do que o adulto? Porque a criança, ela está aberta, né? Nós já temos algumas dificuldades para nos mostrar por meio do desenho. Então, a gente, né, tem dificuldades de desenhar, coisa e tal, tá? Mas é isso mesmo, tá? É isso, Pablo. Nós, quando atendemos criança, nós trabalhamos muito com desenho, viu? E vamos aprender a decifrar esses desenhos, tá? Isso faz parte do curso de psicologia, tá? Você vai aprender a decifrar esses desenhos, sim, tá? Você vai aprender a técnica para poder avançar, tá bom? Você gosta primeiro do Gabriel Garcia Marques? É, eu gosto muito dele também. E consta, tá? 12 contos peregrinos, isso. Rosimeire, determinados traumas. Tá. Foi a reformação da sua pergunta, né? Tá bom, beleza. Ah, Beatriz desenhista, legal. Você pode notar, né, Beatriz, que você se expressa muito sobre quem é você no seu desenho, né? Com certeza, tá? Tá certo? Beleza? Tem mais alguma pergunta? Ó, gente, nós estamos já no finalzinho, eu vou dar continuidade, fazia parte, né, do meu planejamento, né? É isso mesmo, tá? Eu quis fazer uma introdução para vocês do nosso, da nossa disciplina, com certeza esses conteúdos, né, já deu para vocês terem uma ideia, já entramos em questões conceituais, tá? Eu não vou começar esse slide agora, porque a gente tem mais 2 minutos apenas, né? E aí a gente vai, na próxima aula, a gente vai trabalhar com eles, tá bom? Gostaria muito de recomendar fortemente que vocês participem da Semana da Psicologia. Nós vamos ter atividades de manhã e atividades à noite. Todas as atividades, elas geram um certificado que depois vocês podem usar para compor as atividades complementares, as ACCs que vocês têm, tá? Agora, para além da questão do certificado, tem muita discussão importante, tá? Muita coisa bacana que vai ser discutida, tá? Eu, particularmente, né, vou estar em 2 mesas, uma na quarta-feira à noite, que a gente vai discutir a questão da violência, e uma na quinta-feira de manhã, que vai ser o lançamento do livro que eu organizei, né? Que é o Práticas de Psicologia, né? Olha o jabá aqui, gente, ó, vou mostrar para vocês, né? O livro que a gente está lançando, tá certo? Então, tem uns capítulos, eu escrevi 2 capítulos nesse livro, tá? Um de psicologia comunitária, um capítulo de psicologia escolar, e a professora Marlene também escreveu um capítulo, tá? De psicologia e políticas públicas. E tem outros autores que escreveram também, tá? Então, na quinta-feira, a gente vai fazer esse lançamento, e a gente vai falar brevemente sobre o livro, tá bom? O jabá, né? No finalzinho da aula, tá certo? Tá bom, gente? É isso. Alguém tem mais alguma questão para levantar? Beleza? Então tá joia, pessoal. Então, olha, muito bom. Desejo aí para vocês um ótimo fim de semana, tá? E aí a gente vai se falando. Participem da Semana da Psicologia, tá bom? Vai ser bastante importante para vocês, ok? Um grande abraço, gente. Até mais.